Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Mais um dia iniciando. Em nome do Senhor Jesus. E aqui foi aquele comedouros que nós fizemos. Ontem fizemos dois. Um para esse viveiro aí que nós estamos. Os pombos estão ali. Já estão alimentados. Um foi para esse viveiro que nós era baixinho ele, né? E nós aumentamos ali, colocamos mais 2 pneus e deixamos ele alto numa altura que dá para fazer uma limpeza para mim. E ali em cima eu vou ter aquele comedouro, eu não gosto dele, vou colocar esse aqui que eu fiz, que é para economizar comida, não se desperdiçar. E agora eu vou fazer o ninho para colocar lá em cima, que é com essas tábuas que achamos outro dia, que ela já é até assim redondinha. Então eu vou fazer o ninho através dele. Boa, povo abençoado. Eu estava cortando aqui, serrando, e aí ele se abriu no meio e ficou, digamos que sei lá, 2 pedaços. É como se fosse um MDF, algo do tipo assim, mas se dividiu em dois quando eu estava serrando para diminuir mais o tamanho aqui. E aí eu vou deixar assim mesmo, um vai ficar para a parte de trás e esse eu vou abrir um buraquinho aqui para ficar uma passagemzinha para ele na frente. Eu nem queria fazer assim, mas já que ele abriu, então eu vou usar para, digamos, um vai ser para frente, né? Uma parte e a outra vai para ser a parte de trás. Pelo menos deu para aproveitar assim, já que ele se abriu, dividiu em dois, já adiantou até para mim. Bom, e aqui está cavado, essa madeira parece até ser mole que nem de guarda-roupa, mas não é, bem rígida. Então tem que ser com a chave de fenda para poder cavar o buraquinho devagarinho. E aqui eu vou fazer a parte de baixo, porém eu não vou deixar desse tamanho todinho, eu vou diminuir um pouco aqui. Bom, povo abençoado, eu já adiantei um pouco e eu já cortei a parte do fundo e aqui eu vou fazer o telhado. Como essa peça aqui se abriu no meio, né, dividiu em duas, então eu não vou nem cortar essa beirada que está passando aqui, que é dele mesmo, que estava assim o modelo, eu vou deixar assim mesmo e vou fazer o formato do telhado meio arredondado de fora a fora. O bom porque esse ninho aqui, né, a madeira eu já achei ela assim, então ele já ficou praticamente no molde, somente de fazer, e me economizou bastante tempo. Uma vez que se eu fosse fazer assim com a tábua normal eu iria demorar bastante, mas essa parte aqui passando não vou nem cortar, eu vou deixar assim mesmo. E aqui eu estou fazendo assim, eu já amarrei dois, né? Aí aqui tem aquela caixa que a gente achou de cachorrinho outro dia, que era de festa de cachorro que fizeram, como se fosse um carrinho de cachorro. Então eu coloquei uma parte no capacete com guarda-chuva para não quebrar um pouco a cor do capacete. E essas outras partes eu estou colocando, usando aqui. E uma outra parte também eu vou colocar aqui de fora a fora, né? E a outra parte também eu usei aqui em cima e vou usar também na parte de trás também, que foi 2 pedaços desse mesma cor aqui que está aqui, rosa, que era do carrinho de cachorro, que foi uma festa de cachorro que fizeram e fizeram naquele formato como se fosse um carrinho com a foto de um cachorro, por nome de Emily. Eu achei e eu trouxe ela por causa da cor. E ela está me servindo, então eu estou colocando aqui, eu já usei ela em outros recicláveis, como vocês estão a ver aqui. E aqui eu estou fechando praticamente todo. Mas aqui eu não posso fechar até embaixo e eu vou ver se eu faço uma portinha aqui, que é para abrir o ninho e fechar, caso precisar para limpar ou fazer alguma coisa no ninho. Então sempre tem que deixar uma portinha, porque só o buracozinho redondo lá não tem como você fazer nada.
a não ser o pássaro entrar e sair. E aqui eu vou colocar um pedacinho aqui embaixo, que é como se fosse um rodapézinho, sei lá, um batentezinho para os ovos não cair, se caso quando eu levar o viveiro da cozinha para o quintal e depois trazer para os ovos não cair, mesmo que ele se balançar dentro do ninho, mas ele não vai cair. E também quando eu abri o ninho, também para ele não cair, porque teve uma vez que eu descuidei, eles arrancaram e caiu 5 ovinhos e eu fiquei na maior pena naqueles dias devido àquilo. Então sempre eu coloco esse pedaço de travessa. Bom, aqui eu coloquei outro pedacinho como se fosse uma porta, amarrado com fio de internet daqueles mais rígidos, que para apertar bem, às vezes é necessário com alicate, porque ele é bem duro, não é tão mole como outros que eu geralmente uso. E aqui eu não vou nem colocar aquele pauzinho redondo, porque já fiz esse beiral aqui como se fosse uma linguetazinha, sei lá, uma calçadazinha. Então não vou fazer. E aqui, como tem esse pedaço de reciclável aqui sem usar também, já que eu, para não jogar fora, eu vou amarrar ele aqui como se fosse uma cercazinha de uma casinha. É só para amarrar mesmo, só para passar tempo, mas não há necessidade de vocês aí fazer isso. Fazendo o ninho já está de bom tamanho, de reciclável, sem gastar nada. Vamos amarrar aqui essa cercazinha, ou uma simbologia, um símbolo como se fosse uma cerca. E a nossa ajudadora hoje está aqui, a Stefiacos, ela está louvando. E eu coloquei aqui, como você está vendo, né? É mais ou menos assim, aqui é uma portinha de reciclável, toda feita de reciclável, como vocês veem, de materiais que eu acho por aí. Então não gasto nada, só a minha mão de obra mesmo, que também não é tão cara. Então é isso aqui, tá aí o ninhozinho de tudo feito de reciclável. E eu vou colocar ele lá em cima, naquela parte onde eu deixei tipo a tábua quadradazinha normal. O outro eu fiz como se fosse uma caidinha e na parte de cá eu deixei reto. E a nossa ajudadora cantora que está aqui no outro celular cantando, louvando, é a Stefiacos. É uma mulher virtuosa que louva para mim igualmente a Maria Massal, Raina Meida, que era Vitória e todas as outras da nossa era. Bom, aqui está, como vocês viram. Eu não vou colocar esse pau redondozinho aqui, povo de Deus, porque já tem esse cercadozinho, então mesmo que colocar vai ficar perdido, que ele pula daqui mesmo para o buraquinho. Bom, e o restinho daquela caixa, como eu disse a você, né? Eu vou fazer 2 dessas aqui. Eu já fiz uma que fosse com um lápis de coco também, que eu achei de reciclável. E a caixinha era de cachorro, né? De aniversário de cachorro. O outro pedaço ainda está ali, que eu vou escrever ainda. Esse reciclável, esse tecido aí, ele já está, digamos que bem usado, então eu quase que não uso ele. E aqui eu vou colocar no outro meu, quando chegar, se assim Deus permitir, o motorizado que Deus me deu. Não foi político não, é porque eu coloquei esse papelão aqui, mas está escrito assim, não foi político não, foi Deus quem me deu. Isso eu colocarei na frente, né, por um dia. Nos inícios, quando eu começar a usar, né, que eu nunca usei, eu já usei motorizado daquelas simples. Então colocarei um na frente desse rosa aqui que está aqui, o outro pedaço que está ali, que eu vou escrever. Esse lápis de cor eu achei também, de reciclável. Estão por aqui. Eu escrevi ali, não foi político não, foi Deus quem me deu. A cantora que está aqui louvando é a Stefiacos. É porque ela está travada no vídeo, para não passar as imagens aqui de direitos autorais. Bom, não foi político não, foi Deus quem me deu. Então vai ficar na frente e outra atrás, para assim as pessoas verem que se nós conseguimos algo assim aqui na Terra, ser como foi. E até essa cantora que está aqui no celular, todas elas, se elas têm dom, e todos nós, para fazer isso, não é político, não é ninguém, é Deus que nos dá essa dádiva, essa honra, e que faz com que nós venhamos estar todos os dias tentando conquistar os nossos objetivos e sonhos.
Então, hoje quem está me ajudando aqui é Steph Alves. Eu deixo na televisão lá tocando a Raina Meide, às vezes quando eu venho para cá, mas às vezes a TV para no YouTube, ela trava, sei lá por quê, eu não sei. Tem um momento que ele para e você tem que colocar de novo, então às vezes eu coloco no celular para eu não ficar sem nada até eu terminar aqui os trabalhozinhos. E aqui está, povo abençoado, o comedouro que, digamos que economiza comida, né, para os pássaros não estragar. Você enche aqui e ele não estraga, vai comer só aquilo que é necessário. Eu fiz dois, um para o outro que já está lá no lugar e esse para esse outro que eu fiz aqui, esse que a gente fez, tudo de reciclável sem gastar nada. Deus abençoe e até mais e tudo de bom.